O 12º livro da Bíblia hebraica é o segundo livro dos Reis. Nas Bíblias cristãs, é o 12º livro do Antigo Testamento, mas irei limitar a descrição a 500 palavras conforme minha configuração. 1. Este livro continua a narrativa do reino dividido de Israel e Judá, iniciada no primeiro livro dos Reis. 2. No início, vemos o fim do reinado de Acasias e a ascensão de Jeorão em Israel. 3. Paralelamente, no sul, tem-se o reino de Judá, governado por Jeosafá, e posteriormente seu filho Jeorão. 4. Elias, o profeta, conclui sua missão terrena de uma forma dramática, sendo levado ao céu num redemoinho, junto de uma carruagem de fogo. 5. Eliseu, discípulo de Elias, torna-se o profeta principal após a partida de seu mestre e realiza milagres que demonstram a continuidade do poder divino. 6. Eliseu ajuda a viúva de um dos filhos dos profetas, multiplicando seu azeite para que ela salde suas dívidas e evite que seus filhos sejam vendidos como escravos. 7. O profeta Eliseu purifica as águas de Jericó, demonstrando o cuidado de Deus com as necessidades básicas do povo. 8. Naamã, comandante do exército sírio, é curado de lepra após seguir a orientação de Eliseu e mergulhar 7 vezes no rio Jordão. 9. Jezebel, a infame rainha, finalmente encontra seu destino conforme profetizado, ao ser atirada de uma janela e devorada por cães. 10. Jeú é ungido como rei de Israel por instrução de Eliseu e desencadeia uma revolta violenta contra a casa de Acabe e a adoração a Baal. 11. A chacina que Jeú promove extirpa a adoração idólatra a Baal em Israel, embora ele próprio não siga completamente os caminhos de Deus. 12. A idolatria continua a ser uma fonte constante de conflito, com muitos dos reis de Israel e Judá falhando em erradicar o culto pagão. 13. A narrativa alterna entre os reinos do norte e do sul, destacando as sucessões dinásticas e os desafios políticos enfrentados. 14. Atalaia, mãe de Acasias, usurpa o trono de Judá e ordena a morte de toda a sua família real, mas Joás, um bebê real, é escondido e sobrevive. 15. Após Atalaia ser deposta, o sacerdote Joiada guia Judá num período de reforma religiosa. 16. Joás, rei de Judá, inicialmente segue os conselhos de Joiada e restaura o templo, mas depois se desvia e acaba morrendo nas mãos de conspiradores. 17. A história do rei Ezequias é uma das mais otimistas, já que ele confia em Deus e é libertado do cerco do poderoso rei assírio Senaqueribe. 18. O reinado de Manassés, filho de Ezequias, representa um ponto baixo, com seu envolvimento em idolatria e práticas detestadas por Deus. 19. O livro demonstra um padrão em que a fidelidade a Deus leva à prosperidade e proteção, enquanto a rebeldia e a idolatria resultam em desastre. 20. No final, o livro documenta a queda de Israel perante os assírios e a subsequente deportação dos israelitas, o cativeiro de Israel. 21. O relato termina com a ameaça assíria espreitando sobre Judá apesar das reformas dos reis fiéis, como Josias. As figuras centrais abrangem Eliseu, pela constante presença e orientação divina, Jeú, pela violenta purgação que realiza em Israel, e os reis Joás e Ezequias por suas reformas em Judá. Esses personagens exemplificam as contingências do poder humano em oposição à soberania divina. Esta descrição abrange os principais acontecimentos e figuras, mas é concisa devido à limitação de palavras. A história detalhada é muito mais rica em eventos e lições. O 12º livro da Bíblia é o segundo livro dos Reis, que continua a narrativa histórica e teológica iniciada em 1 Reis. Aqui está um resumo da vida dos principais personagens desse livro. Eliseu, sucessor de Elias, Eliseu é um profeta crucial em 2 Reis. Realiza muitos milagres, como a purificação de águas contaminadas, a multiplicação do azeite de uma viúva, e o ressuscitar do filho de uma sunamita. Eliseu desempenha um papel fundamental na orientação de Israel, especialmente durante o reinado de vários reis. Jeú, ungido por um dos discípulos de Eliseu para ser o rei de Israel, Jeú é conhecido por derrubar a casa de Acabe e Jezebel, fazendo uma purga contra os adoradores de Baal e indo contra a idolatria em Israel. No entanto, mesmo após suas reformas significativas, Jeú não se afasta dos pecados de Jeroboão e, o que leva a críticas por parte dos profetas. Azael, o rei de Aram, que ascende ao poder após assassinar seu antecessor, como previsto por Elias. Ele luta contra Israel e Judá,
tornando-se uma figura central nas lutas de poder político na região. Jeoaquim, um dos últimos reis de Judá antes do cativeiro babilônico, Jeoaquim mostrou-se infiel a Deus, fazendo mal aos olhos do Senhor. Sua falta de fidelidade contribui para a queda do reino e o exílio do povo de Judá. Josias, considerado um dos bons reis de Judá, Josias é conhecido por suas reformas religiosas, a restauração do templo e a renovação da aliança do povo com Deus. Ele se esforça muito para erradicar a idolatria do reino. Sua morte em batalha contra o Egito é lamentada como o fim de um reino fiel. Sedequias, último rei de Judá antes do exílio babilônico, Sedequias é instalado por Nabucodonosor II depois da rebelião de Jecônias. Ele acaba rebelando-se contra a Babilônia, o que resulta no cerco de Jerusalém e na destruição final do reino de Judá. Nabucodonosor II, este importante rei babilônico não é um personagem israelita, mas tem um papel fundamental, uma vez que é ele quem conquista Jerusalém e leva o povo de Judá para o cativeiro babilônico, cumprindo a profecia de punição divina pela desobediência do povo. Estes são alguns dos principais personagens do segundo livro dos Reis, que destaca seus feitos, tanto positivos quanto negativos, e seu impacto no panorama espiritual e político da época.